Olá, tudo bem? Meu nome é Johnny, eu sou professor de matemática do Poliedro e nessa aula nós vamos ver sobre operações com medida de ângulos. Bom, nós já vimos que uma das unidades para medir ângulos é o grau e nós vimos também que o objeto que mede ângulos é o transferidor. Nele nós vimos uma variação de grau em grau para poder medir esses ângulos, né? 1 grau, 2 graus, 3 graus. Só que em muitas situações, como na aviação ou na navegação marítima, né, para a gente ter a localização exata de um avião ou de um barco ou um navio, nós precisamos que essas medidas sejam bem mais precisas. Então, nós precisamos dividir o grau em algumas unidades. E essas unidades que nós iremos dividir o grau é o minuto e os segundos, tudo bem? Bom, só como um exemplo aqui, nós temos que as coordenadas geográficas da cidade de São Paulo é aproximadamente 23 graus, 32 minutos, 50 segundos sul de latitude e 46 graus, 38 minutos e 9 segundos oeste de longitude. Então, nós vimos que nós temos uma divisão mais precisa, né, do grau. E qual que é a relação desse minuto e desse segundo em relação ao grau? Bom, nós vamos dizer que 1 grau equivale a 60 minutos, e nós vamos dizer que cada minuto equivale a 60 segundos, igual a gente tem no relógio, tudo bem? Bom, conforme a gente tem essas transformações, então, nós vamos ver, então, como a gente passa de uma unidade para outra. Como a gente sai do grau e vai para minutos, como a gente vai de minutos para segundos, ou o contrário, né? Como a gente sai de minutos e volta para minutos, e sai de minutos e volta para graus, tudo bem? Bom, essas transformações que nós podemos fazer, já que 1 grau equivale a 60 minutos, quando a gente quiser passar de graus para minutos, nós devemos multiplicar por 60. Quando quisermos passar de minuto para segundos, como 1 minuto equivale a 60 segundos, nós devemos multiplicar essa quantidade de minutos por 60 também. Se quisermos fazer o processo inverso, né, ao invés de multiplicar, como o processo inverso da multiplicação é a divisão, nós temos que dividir por 60, tudo bem? Então, vejamos alguns exemplos. Bom, nesse exemplo 1 diz o seguinte: quantos minutos tem 4 graus? Como a gente quer transformar o graus em minutos, né? Voltando aqui, para a gente transformar graus em minutos, basta multiplicarmos por 60. Então, ó, 4 graus é 4 vezes 60 minutos, e 4 vezes 60 é 240. Ou seja, 4 graus corresponde a 240 minutos, tudo bem? E aí o exemplo 2 ele pergunta: quantos graus tem 7.200 segundos? Bom, a gente vê que de segundos para a gente passar para graus, então primeiro a gente precisa passar de segundo para minutos, dividindo por 60, e aí a gente precisa dividir por 60 novamente para passar de minutos para graus. Então, ó, então a gente precisa fazer essa divisão por 60 duas vezes. Então, ó, 7.200 segundos, se a gente divide uma vez por 60, a gente passa de segundos para minutos, né? Onde o minuto a gente indica por um apóstrofo e o segundo 2 apóstrofos. Então, 7.200 dividido por 60 é 120. E aí, então, 7.200 segundos equivale a 120 minutos. Para a gente passar para graus, a gente precisa dividir por 60 novamente. E aí, 120 dividido por 60 dá 2. Então, 7.200 segundos equivale a 2 graus. Tudo bem? Bom, se a gente tiver um número que a divisão não seja tão perfeita, igual nesses dois exemplos, 1 e 2, né? Como que a gente faz? Então, ó, vamos ver aqui. Transforme 7.387 segundos em graus, minutos e segundos. Então, para a gente transformar primeiro os 7.387 segundos em minutos, a gente precisa dividir por 60. Então vamos lá. Ó. 7 não dá para dividir por 60, a gente precisa emprestar o 3. E aí 73 já dá para dividir por 60, que dá 1. 1 vezes 60 dá 60. 73 menos 60 dá 13. 13 também não dá para dividir por 60, então a gente empresta o 8, e aí fica 138. E aí, ó, 138 a gente consegue fazer 2 vezes 60, que daria 120. E aí 138 menos 120 dá 18. E a 18, de novo, não dá para dividir por 60. A gente empresta o 7, fica 187. E aí dá para por 3, né? 3 vezes 60 é 180. 187 menos 180 dá o 7.
Então, nós vemos aqui, ó, o que quer dizer toda essa continha? Que 7.387 segundos equivale a 123 minutos, né? Quando a gente faz uma divisão por 60 de segundos, a gente passa para minutos. Então, ó, nós temos 123 minutos e 7 segundos, né? Esse resto é a quantidade que restou aqui nessa mesma unidade, né? Em segundos, tudo bem? E aí, ó, 123 minutos, a gente vai dividir por 60 para ver quantos graus tem aqui. 1 não dá para dividir por 60, 12 também não, então nós vamos ter que olhar por todo os 123. E aí, ó, 2 vezes 60 é 120. E 123 menos 120 dá 3. Ou seja, 123 minutos nós temos 2 graus e 3, que é o resto, minutos. Então, ó, nós concluímos que 7.387 segundos equivale a 2 graus, 3 minutos e 7 segundos. Tudo bem? Bom, nós podemos fazer algumas operações, né? Como é o título dessa aula, com os ângulos, né? Nós podemos fazer adição, subtração, multiplicação por um número natural e divisão por um número natural não nulo. E nós vamos ver passo a passo de como a gente faz essas operações. A primeira delas vai ser a adição. Como a gente soma duas medidas de ângulos? Para a gente fazer isso, nós devemos adicionar segundo com segundo, minutos com minutos e graus com graus, tudo bem? Então, ó, nesse primeiro exemplo, ele pede para a gente efetuar a adição dessas medidas de ângulos. Ó, vamos ver nesse primeiro exemplo. 25 graus e 35 minutos, mais 29 graus e 18 minutos. Bom, para a gente fazer essa soma, a gente deve somar minuto a minuto e grau a grau. Então, ó, 8 mais 5 dá 13. E aí, 1 mais 3 mais 1 dá 5, 53 minutos. Como não passou de 60 minutos, a gente não precisa fazer uma transformação aqui para jogar para graus, tudo bem? E aí, 25 mais 29, né, ó, o 5 mais o 9 dá 14. E aí, 2 com 1 que veio aqui em cima, 5. Então, essa soma deu 54 graus e 53 minutos. E aí, ó, vamos ver nesse item B, quando a gente extrapola, né, a quantidade de minutos aqui para a gente poder fazer a conversão. Então, ó, vamos lá. Ele quer a adição dessas medidas de 45 graus, 45 minutos e 31 segundos, mais 51 graus, 28 minutos e 15 segundos. E aí a gente faz, primeiro, segundo a segundo, minuto a minuto e grau com grau. Então, ó, 5 mais 1, 6. 1 mais 3, 4. 8 mais 5, 13. Então, sobe 1. 2 mais 4, 6. Com 1, subiu, 7. 1 mais 5, 6. 5 mais 4, 9. Então, nós temos 96 graus, 73 minutos e 46 segundos. Bom, nós vemos que aqui ultrapassou, né, a unidade. Né? O minuto sempre fica entre 1 e 60. Então, nós precisamos converter isso aqui para jogar alguma quantidade para graus. Então, ó, 73 minutos, a gente sabe que 1 grau é 60 minutos. Né? Então, ó, aqui tem mais 13 adicionado. Então, isso aqui equivale a 1 grau, que é os 60 minutos, mais os 13 minutos que estavam faltando. E aí, ó, se a gente substituir os 73 minutos como sendo 1 grau e 13 minutos, esse 1 grau a gente soma com 96, que aí daria 97 graus, sobrou os 13 minutos e o 46 segundos que estava aqui quietinho. Tudo bem? Bom, na subtração, a gente faz o mesmo processo da adição. A gente subtrai segundo a segundo, minuto a minuto e grau a grau. Tudo bem? Então, ó, nesse exemplo, ele pede para a gente efetuar a subtração de medida de ângulos a seguir. No item A, 4 graus, 45 minutos e 30 segundos, menos 2 graus, 20 minutos e 29 segundos. Bom, a gente colocando na tabelinha aqui da subtração que a gente faz usualmente, né? O 30 menos o 29 dá 1 segundo. 45 menos 20 dá 25. 4 menos 2 dá 2. E aqui, ó, a unidade de minuto de segundos não ultrapassou 60. Então, aqui não tem problema da gente fazer transformação. No item B, ele pede para a gente fazer a subtração de 25 graus com 20 graus, 55 minutos e 48 segundos. Percebam que aqui no 25 graus, a gente não tem
minutos e segundos para subtrair com o segundo, com o segundo ângulo. Então, o que a gente faz? A gente precisa converter esse 25 graus de forma que apareça tanto minutos e segundos para fazermos essa continha, tudo bem? E aí, ó, 25 graus é 24 graus mais 1 grau. E esse 1 grau equivale a 60 minutos, tudo bem? Que tá aqui. E aí, esse 60 minutos, a gente sabe que equivale a 59 minutos mais 1 minuto, onde esse 1 minuto equivale a 60 segundos. Então, a gente consegue quebrar esse 25 graus em graus, minutos e segundos, para a gente conseguir fazer essa subtração, tudo bem? E aí, ó, 60 segundos menos 48 segundos, 12 segundos. 59 menos 55, 4 minutos. 24 menos 20, 4 graus. Então, a diferença de 25 graus com 20 graus, 55 minutos e 48 segundos, é de 4 graus, 4 minutos e 12 segundos. Tudo bem? Na multiplicação da medida de um ângulo por um número natural, a gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai multiplicar agora esse número natural, tanto pelos graus, quanto pelos minutos, quanto pelos segundos. E aí, se acaso os minutos ou os segundos ultrapassarem 60, a gente faz as transformações necessárias para ficar tudo certinho, tudo bem? Então, ó, nesse primeiro exemplo, qual que é o valor da multiplicação de 5 graus, 12 minutos e 22 segundos por 5? Então, ó, quando a gente faz essa multiplicação, vou multiplicar todo mundo por 5. Então, vai ser 5 graus vezes 5, 12 minutos vezes 5 e 22 segundos vezes 5. Quando a gente multiplica 5 graus por 5, vai dar 25 graus. 12 minutos vezes 5, 60 minutos. 22 segundos vezes 5, 110 segundos. E aí, o que a gente observa? Nós sabemos que 60 minutos é 1 grau. E que 110 segundos, né? 110 segundos é 60 segundos, mais 50 segundos. E 60 segundos é 1 minuto. Tudo bem? Então, 110 segundos é 1 minuto e 50 segundos. Quando a gente somar tudo isso, né, ó, esse 1 grau que tinha aqui dos 60 minutos, 25 graus mais 1 grau daqui, vai dar 26 graus. 1 minuto que sobrou daqui e os 50 segundos, tudo bem? Então, a multiplicação do número 5 por essa medida desse ângulo é 26 graus, 1 minuto e 50 segundos, ok? Bom, mais alguns exemplos para a gente fazer a multiplicação de números naturais por medida de ângulos. No item A, é 2 vezes o ângulo de medida 4 graus, 2 minutos e 3 segundos. Bom, então a gente multiplica o 2 pelo 4 graus, que dá 8 graus, o 2 pelo 2 minutos, que dá 4 minutos, e o 2 pelos 3 segundos, que dá 6 segundos. Vejam que nem o minuto nem o segundo ultrapassou 60, então não é necessário fazer nenhuma transformação. Aqui no segundo item, no item B, é 8 vezes a medida do ângulo 15 graus, 2 minutos e 36 segundos. Então, a gente vai multiplicar o 8 pelo 15 graus, que dá 120 graus, o 8 pelo 2 minutos, que é 16 minutos, e o 8 vezes 36 segundos, que é 288 segundos. Bom, a unidade de minutos não ultrapassou 60, então a gente não precisa converter aqui o minutos. Já a unidade de segundos ultrapassou 60, então a gente precisa converter ele para uma quantidade de minutos e segundos. E para isso, para a gente passar de segundos para minutos, a gente precisa fazer a divisão por 60, tudo bem? Então, ó, 2 não dá para dividir por 60. Empresto 8. 28 também não dá para dividir por 60, então tem que olhar para o 288. A gente sabe que 4 vezes 60 dá 240. E aí 288 menos 240 dá 48. Ou seja, nós vemos que 288 segundos é 4 minutos mais 48 segundos, tudo bem? E aí, ó, então o resultado dessa multiplicação, como aqui a gente tinha 16 minutos, mais esse 4 minutos vai nos resultar 20 minutos, e sobrando 48 segundos. Tudo bem? Agora, na divisão da medida de um ângulo por um número natural não nulo, né? Porque a gente não pode dividir por zero, então tem que ter essa pequena observação, que a divisão é por um número natural que não seja zero, não nulo. A gente vai fazer os mesmos processos. A gente vai dividir essa medida pelos graus, os minutos e os segundos e fazer as transformações quando necessárias. E aí nós temos dois métodos que a gente pode resolver.
Então, ó, vamos lá. Nesse primeiro exemplo, ele pede para dividir 15 graus, 9 minutos e 28 segundos por 2. Então, o que a gente vai fazer? Ó? Vamos dividir primeiro os graus. 15 graus dividido por 2, né, dá 7, porque 7 vezes 2 dá 14, e sobra 1. Né? 15 menos 14 dá 1. E aí, esse 1 grau, a gente converte ele em minutos. Né? 1 grau é 60 minutos. E aí, ó, eu vou somar ele com o 9. 60 mais 9 minutos vai dar 69 minutos. E aí, ó, o 6 dividido por 2 dá 3. E 9 dividido por 2 não dá, né? Então tem que ser o 8, né? 8 dividido por 2 dá o 4, né? E aí 9 menos 8 dá resto 1. Como deu resto 1, a gente vai lá e transforma esse minuto em segundos. 1 minuto é 60 segundos. E aí a gente soma com a quantidade de segundos que a gente tinha. 28 mais 60 segundos dá 88 segundos. E aí, 4 vezes 2 dá 8, e 4 vezes 2 dá 8, que dá resto 0. Então, a divisão de 15 graus, 9 minutos e 28 segundos dá 7 graus, 34 minutos e 44 segundos. Só que um outro jeito, ao invés da gente ficar emprestando, vendo o resto que deu da divisão de uma unidade, passar para outra, a gente pode fazer essa divisão direta, né? Então, ó, como a gente vai poder fazer isso, né? Ó, a gente vai dividir todo mundo, os graus, os minutos e os segundos por 2. Então, ó, 15 graus dividido por 2 é 7,5 graus. 9 minutos dividido por 2 é 4,5 minutos. 28 segundos dividido por 2 é 14 segundos. E aí 7,5 graus é 7 mais 0,5. 4,5 é 4 mais 0,5. E o 14, como não está quebrado, a gente deixa ele assim mesmo. E também não passou de 60. E o que nós vamos fazer? Lembra que 1 grau era 60 minutos? Então, isso quer dizer que 0,5, que é metade de 1 grau, né, vai ser metade de 60 minutos, que é 30. Então, 0,5 graus é 30 minutos. E 0,5 minutos, né, como 1 minuto são 60 segundos, quer dizer que metade de 1 minuto, 0,5 minutos, é 30 segundos, tudo bem? E aí, ó, nós temos 7 graus, o 0,5 graus são 30 minutos, que aí eu vou somar com essa quantidade de minutos que tem aqui, que são 4, né? E aí, o 0,5 minutos que a gente tinha aqui, como equivalem a 30 segundos, eu vou juntar ele com a quantidade de segundos, que é 14. Então, nós temos 7 graus, 30 minutos mais 4 minutos, 34 minutos, e 30 segundos mais 14 segundos, 44 segundos. E reparem que a resposta dá exatamente a mesma. Então, a gente pode escolher qual método a gente prefere, ou fazer a divisão, mesmo que dê um número quebrado, e ver as proporções necessárias e somar, ou fazer essa divisão, lembrando que o resto de uma unidade a gente precisa converter para outra, tudo bem? Vamos ver alguns mais exemplos para vermos se a gente entendeu bem sobre essa divisão. Bom, ele pede para a gente fazer a divisão dos números naturais não nulos pelas medidas dos ângulos a seguir. Então, ó, no item A é 26 graus, 44 minutos e 52 segundos, dividido por 2. Nesse exemplo aqui, ele é bem tranquilo porque todas as medidas são pares, então todas são divisíveis por 2. Então a gente consegue fazer toda a divisão por 2 tranquilamente. 26 dividido por 2 dá 13. 44 dividido por 2, 22. 52 dividido por 2 dá 26. Então, essa divisão acarretou em 13 graus, 22 minutos e 26 segundos. No item B, reparem que a gente não consegue fazer essa divisão direta, igual estava aqui no item A, porque 29 não é divisível por 3. Então, como que a gente pode fazer? Então, 29 não é divisível por 3. Se a gente começar a baixar esse valor, 28. 28 também não é divisível por 3. O abaixo dele, 27. Agora, 27 é divisível por 3. Então, o que nós podemos fazer? Eu posso quebrar esse 29 graus como sendo 27 mais 2 graus, tudo bem? Então, ó, 29 é o 27 mais 2 graus. 27 graus, eu deixo aqui, que é o divisível por 3. 2 graus, 1 grau eu sei que é 60 minutos. 2 graus, então eu preciso multiplicar o 60 por 2, que são 120 minutos. E aí, nós temos, então,
que essa medida de ângulo é 27 graus, né? Os outros 2 graus, que são 120 minutos, 120 mais 33 dá 153 minutos, e os 12 segundos. E aí agora, ó, 27 é divisível por 3. 27 dividido por 3 dá 9 graus. 153, uma dica, né? Para a gente verificar sempre que um número é divisível por 3. A gente soma todos os algarismos. Se a soma dos algarismos for um número divisível por 3, quer dizer que esse número é divisível por 3. Então, por exemplo, o número aqui, 153. Se eu somar 1 com 5 com 3, que daria 1 mais 5, 6. 6 mais 3, 9. 9 é um número divisível por 3, então quer dizer que esse número inteiro é divisível por 3. Se nós dividirmos 153 por 3, vai dar 51 minutos. E 12 dividido por 3 dá 4. Então a divisão de 29 graus, 33 minutos e 12 segundos por 3 é 9 graus, 51 minutos e 4 segundos. Tudo bem? Bom, aqui nós temos alguns exercícios de fixação para vocês tentarem resolver e vocês podem conferir as respostas deles no vídeo parte 2, ok? O primeiro exercício ele pede para transformar 252 graus em minutos e também em segundos. Então, ó, a gente viu que a transformação de grau para minutos a gente precisa multiplicar por 60 e para segundo a gente precisa multiplicar por 60 duas vezes, né? Como já na primeira parte, em minutos, a gente já multiplicou por 60, a gente pega esse resultado e multiplica por 60 para ter a resposta de 252 graus em segundos, ok? No exercício 2, ele pede para transformar 46.525 segundos em graus, minutos e segundos. Então, a gente precisa fazer a divisão por 60 duas vezes, né? Para ter a quantidade de minutos e depois em graus e analisar os restos dessa divisão, conforme a gente fez nos exemplos anteriores, ok? No exercício 3, ele pede para efetuar as operações indicadas com essas medidas dos ângulos. No item A, é a soma de 32 graus, 55 minutos, 57 segundos, com 15 graus, 58 minutos e 46 segundos. Lembrando que a gente soma grau a grau, minuto a minuto e segundo a segundo. Caso as unidades de minutos e segundo ultrapassem 60, a gente faz as conversões necessárias. No item B, 12 graus menos 10 graus, 25 minutos e 46 segundos. Novamente, lembrando que nós precisamos subtrair grau a grau, minuto a minuto e segundo a segundo. Então, como aqui o 12 graus não tem a unidade de minutos e segundos, a gente precisa converter esse 12 graus e escrever ele de forma que apareça um minuto e segundos, igual a gente fez no exemplo anterior na parte de subtração, da medida de ângulos, tudo bem? No item C, ele pede o dobro de 55 graus, 12 minutos e 20 segundos. O dobro da medida de um ângulo é multiplicar por 2, né? Então é a multiplicação desse número 2 por essa medida desse ângulo. No item D, ele quer a metade de 4 graus, 20 minutos e 36 segundos. A metade é a divisão dessa medida por 2, né? Que foi o que a gente acabou de ver anteriormente. O exercício 4, ele pede para determinar qual é, no item A, o complemento do ângulo de 45 graus, 38 minutos e 29 segundos. O complemento de um ângulo é aquele que a gente soma e o resultado deve dar 90 graus. Então, ó, o complemento desse ângulo vai ser 90 graus menos 45 graus, 38 minutos e 29 segundos. Então, aqui basta fazer uma subtração e transformar o 90 graus de forma que apareça a unidade de minutos e segundos, ok? E ele pede para determinar qual é o suplemento do ângulo de 155 graus, 26 minutos e 51 segundos. O suplemento de um ângulo é aquele cuja soma resulta em 180 graus. Então, para descobrir o suplemento desse ângulo, nós precisamos fazer 180 graus menos 155 graus, 26 minutos e 51 segundos. E da mesma forma, para a gente fazer isso, nós precisamos escrever os 180 graus com minutos e segundos, ok? Para fazer a subtração de grau a grau, minuto a minuto e segundo a segundo. Como tarefa, para vocês tentarem fazer, e a resolução pode ser conferida no vídeo parte 3, a primeira tarefa é a questão invertida, né? Que diz o seguinte: Ângela é uma professora de matemática que gosta de propor tarefas diferentes em suas aulas. Certo dia, ela passou para os alunos a soma 6 graus, 32 minutos, 12 segundos.
e pediu que eles criassem uma atividade incluindo a adição da medida de ângulos. Imagine que você é um aluno da professora Ângela e cria o enunciado de uma atividade para esse resultado. Ou seja, ela quer que você crie dois ângulos cuja soma das medidas desses dois ângulos resulte em 6 graus, 32 minutos e 12 segundos. Então, ó, quais dois números que eu posso somar para dar 6 graus? Quais dois números que eu posso somar para dar 32 minutos? Quais dois números eu posso somar para dar 12 segundos? Então, essa é uma questão para vocês tentarem montar a pergunta e colocar a resposta, tudo bem? Onde a resposta, na adição desses dois ângulos criados na pergunta, seja 6 graus, 32 minutos e 12 segundos, ok? Na tarefa 2, é para vocês tentarem fazer uma leitura do box. E aí a gente confere faz a leitura junta lá no vídeo parte 3 e comenta sobre o assunto, né, do box. Veja também geografia, que é sobre coordenadas geográficas. E ele se encontra lá no livro 1 de matemática do 7º ano, na página 324, tudo bem? A tarefa 3, ele pede para efetuar as operações indicadas com as medidas dos ângulos. Então, no item A, ele pede para fazer a soma de 6 graus, 45 minutos e 48 segundos, mais 8 graus, 2 minutos e 10 segundos. Lembrando que a gente soma grau a grau, minuto a minuto, segundo a segundo, e faz as transformações necessárias, caso necessário, né? Se passar o minuto de 60 e o segundo de 60 também. 1 grau menos 55 minutos e 18 segundos. No item C, o quíntuplo de 5 graus, 31 minutos e 43 segundos. O quíntuplo é 5 vezes essa quantidade. E o item D, a terça parte de 18 graus, 18 minutos e 3 segundos. A terça parte é pegar isso aqui e dividir por 3. Tudo bem? Muito obrigado pela atenção de vocês. Bons estudos!